Oi, bem-vindos e bem-vindas de volta para essa que é a quinta aula do curso Van Gogh, a pintura do deslumbramento. No encontro passado, nós vimos basicamente quais eram as características centrais da arte acadêmica, e para isso a gente se focou nessa tela, Ninfas e Sátiro, do William Adolphe Bouguereau, um dos artistas acadêmicos mais bem-sucedidos do século XIX. Esse quadro é de 1873, que é o mesmo ano em que ele é exposto no Salão de Belas Artes da França. Esse salão, como a gente também já viu, era um evento cultural importantíssimo, porque era a exposição de belas artes mais relevante, mais prestigiada de toda a Europa, e existia nessa exposição um estilo hegemônico. Na verdade, era mais que um estilo, era uma concepção artística, de fato, que recebeu o nome de academicismo. Em 1875, o Vincent visita esse evento, que era anual. Na verdade, ele já tinha visitado o salão antes, mas dessa segunda vez ele faz questão de mencionar, numa carta para o Theo, um artista específico que tinha exposto algumas obras no salão daquele ano. E esses trabalhos, com quase toda certeza, foram os que mais cativaram e mais interessaram o Vincent, porque foram os únicos que ele mencionou nessa correspondência. E a aula passada terminou exatamente com a questão de quem era, afinal de contas, esse artista que fascinou tanto Van Gogh e como eram as obras que ele produzia. No caso, esse artista era um pintor, que inclusive tinha falecido fazia pouco tempo, chamado Camille Corot. O Corot era essencialmente um pintor de paisagens, foi nesse gênero que ele construiu sua reputação, e ele se tornou um dos maiores pintores paisagistas, não só da história da arte francesa, mas da arte ocidental como um todo. No Salão de 1875 são expostas 3 telas dele, mas não se sabe o paradeiro de nenhuma delas, mas por sorte uma dessas pinturas foi reproduzida por meio de uma gravura que foi publicada num jornal ilustrado bastante popular da época. E além disso, existe uma sorte ainda maior, porque essa é a tela que o Van Gogh acha a mais bonita das 3, e é a única que ele menciona pelo título na carta. Então dá para perceber que é um trabalho que realmente chamou a atenção dele. Agora, é difícil definir o que era o estilo do Corot só a partir dessa obra, primeiro porque a produção dele passou por diversas fases, cada uma com as suas particularidades, principalmente no campo formal, e segundo porque pelo fato de a gente estar vendo uma gravura, nós não conseguimos perceber aspectos muito importantes da arte do Corot, como a harmonia de cores e a pincelada. Mas apesar dessas questões, essa reprodução permite ver com bastante clareza alguns dos traços principais da arte do Corot, e isso possibilita que a gente vislumbre quais as qualidades que o Vincent apreciava numa obra. Bom, no campo temático, esse trabalho do Corot segue um caminho oposto da tela do Bouguereau. Nós não temos nenhum indício aqui de que esse é um quadro que trata dos grandes temas ou temas nobres, ou seja, as narrativas greco-romanas, bíblicas, históricas. A obra aqui se resume basicamente a um trecho da natureza povoado por alguns camponeses. E o que isso significa é que o espectador desse trabalho não precisa ter absolutamente nenhuma formação erudita para desfrutar dessa cena. Ele não precisa ter lido a Ilíada, a Eneida, a Odisseia, a Bíblia ou o que quer que seja para fruir desse prazer visual. Diferente da obra do Bouguereau, que demanda um repertório clássico por parte do observador. Agora, é importante salientar que o Corot não rejeitou os temas nobres, pelo contrário, a grande maioria dos quadros que ele expõe e vende em vida incorporam elementos da mitologia clássica ou da doutrina cristã, mas mesmo quando ele pinta uma tela praticamente com o mesmo tema daquela que a gente viu do Bouguereau, ainda assim existe uma diferença absolutamente nítida entre as duas, que é o fato de que na obra do Corot o componente narrativo está totalmente subordinado à paisagem. Então, diferente do quadro acadêmico tradicional, onde a figura humana ou humanizada domina a natureza, aqui é a natureza que domina essas figuras. E essa importância, quase uma supremacia que é dada à natureza e que leva a um enaltecimento do mundo natural, é algo que vai ser central na arte, na própria vida do Van Gogh. E o fato de o quadro que ele considerou mais belo ter como tema a vida dos camponeses e não os personagens da Odisseia ou da Bíblia, é algo que diz muito, porque revela uma simpatia dele, idealizada em certa medida, mas que é inegável que ele tinha pelos trabalhadores, aqueles que ocupavam a base da sociedade e que eram em grande medida excluídos dela. Então Van Gogh encontra na pintura do Corot algo que já tinha atraído ele na tela do Constable. Como a gente viu num dos encontros anteriores,
Esse é um dos quadros que o Van Gogh vai se deparar quando ele visita a National Gallery e que traz também a figura campesina. E vale lembrar que esse é outro trabalho que ele faz questão de mencionar pelo título numa das cartas para o Theo. Agora indo para o campo da forma. O que marca essa obra é primeiro a simplicidade, ou seja, a ausência de artifícios para tentar tornar essa cena grandiosa, ou épica, ou dramática. O que a gente vê aqui é uma ação absolutamente prosaica, aquela sensação de figuras posadas que existia na obra do Bouguereau não é tão escancarada aqui, as poses das figuras são bastante cotidianas, e isso dá até um caráter mais íntimo para a cena retratada, que com certeza também atraía o Vincent. E de fato, essa intimidade é uma característica bastante marcante da produção do Corot. Nas telas dele parece que existe uma proximidade, um contato mais direto com o mundo que ele está retratando. E um fator que contribuiu para essa qualidade da pintura dele é o fato de que o Corot pintava ao ar livre. Essa é uma das fotos que mostra ele pintando direto do natural, existem várias, e esse modo de se realizar a pintura era algo que afastava ele, em grande medida, do método de um artista acadêmico, como Bouguereau ou tantos outros. O pintor educado pela academia aprende que o local de se fazer a obra é, por excelência, o estúdio, o ateliê. É ali que ele tem que elaborar mentalmente a composição, fazer os estudos e realizar a versão final do quadro. E quando que surge de fato esse novo modo de se pintar? Bom, existem evidências de artistas fazendo esboços a óleo ao ar livre desde o século XVII. Esse é um desenho feito por volta de 1650, então é quase 150 anos antes do Corot ter nascido, e foi feito por um artista inglês chamado Richard Simmons, e é um desenho que representa um aparato portátil de pintura, uma espécie de estojo que tem uma série de compartimentos. A letra A indica onde fica a superfície que vai ser pintada, a letra B mostra onde ficavam os pincéis, a letra C mostra onde ficava o recipiente com óleo, na letra D iam os panos, na letra E a paleta com as tintas, e a letra F é onde o artista coloca o dedão para servir como ponto de apoio, enquanto ele pinta. Apesar desse desenho mostrar um interesse pela pintura ao ar livre, ela era ainda muito pouco difundida nessa época. O primeiro momento em que vai florescer, realmente, esse modo de pintar vai ser nas duas últimas décadas do século XVIII. Mas só no século XIX que a realização ao ar livre realmente vai se popularizar. E, para ser mais preciso, principalmente a partir da segunda metade do século. Uma das razões para essa popularização é tecnológica. Vai ser em meados do século XIX que emerge um conjunto de aparatos que facilitam a pintura direto do natural, como, por exemplo, os tubos de tinta e os cavaletes portáteis, mas existem outras razões que levaram à difusão da pintura ao ar livre, mas a gente não vai se aprofundar aqui porque é um tema bastante complexo. Acontece que esse novo modo de pintar, uma vez que começa a se difundir, vai se tornar extremamente popular na França, a ponto de virar motivo de piada pelos chargistas, como a gente está vendo nessa imagem aqui, que mostra uma multidão de pintores na floresta de Fontainebleau, que era um dos espaços mais frequentados pelos pintores de paisagem. Então, Corot não era, de modo algum, o único pintor a pintar fora do ateliê. O que singulariza ele realmente é a sensibilidade e o talento que ele tinha, que permitiram que ele se tornasse um vínculo entre a tradição clássica e moderna na pintura. E o Van Gogh, como nós vamos ver, também vai adotar essa prática quando ele decidir se tornar artista, mas isso vai demorar um pouco ainda. O Vincent frequenta também dois grandes museus de Paris. Um deles é o Louvre, onde ele vai se encantar principalmente pelos artistas da chamada Idade de Ouro holandesa, como Jacob van Ruysdael e o Rembrandt. Ele visita também o Museu de Luxemburgo, que hoje é muito pouco conhecido, mas que foi o primeiro museu da França e provavelmente da Europa toda a ser aberto ao público. Ele é inaugurado em 1750 e, a partir de 1818, ele se torna também o primeiro museu francês de arte contemporânea. Além dos museus e das exposições, o Vincent visita também um outro espaço em Paris, onde era possível ter contato com obras de arte, e ali o Van Gogh vai passar por uma das experiências mais marcantes dessa estadia dele na capital. E isso acontece porque ele vai fazer a visita num dia em que estava sendo exibido um conjunto de obras de um outro artista que a gente ainda não viu, que ele admirava profundamente. Óbvio que ele vai escrever para o Theo contando essa experiência, e ele diz que quando ele entrou na sala onde estavam expostos os trabalhos desse artista, ele teve uma sensação que ele tenta explicar para o irmão usando um versículo da Bíblia no livro do Êxodo, que diz: "Tira teus sapatos, pois o lugar onde pisas é solo sagrado". Então dá para perceber que foi algo realmente muito poderoso
que ele sentiu ali. Quem era esse artista e que espaço era esse que o Vincent visitou vão ser as questões que nós vamos ver na próxima aula. Então, muito obrigado e te espero lá.